Tudo é providencial, né, gente? Legal. E aí, brother, firmeza, velho? Bom? Tá tão baixo, né? Porque pro Wagner também é melhor, mais alto. Bom dia a todos. Nós vamos dar início, né, a mais um trabalho que a casa realiza todos os dias, né, exceto às sextas-feiras. E nós agradecemos em primeira mão a presença de todos vocês aqui, encarnados e desencarnados. E vamos então pedindo permissão para o alto, para poder fazer a nossa prece inicial, agradecendo a todos os mentores da casa, a todos os nossos irmãos que sempre nos acompanham, nos auxiliando, aqueles que nos encaminharam até aqui nesta manhã, para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre tudo aquilo que Jesus nos ensina através da sua palavra. Então, sendo assim, nós damos por iniciada, né, mais uma reunião. O tema de hoje é perfeição versus perfeccionismo, um tema muito propício, né, para as pessoas que são perfeccionistas aí entenderem a diferença do que é a perfeição e o perfeccionismo. O livro, né, que o tema é extraído é o Renovando Atitudes, do Francisco Espírito Santo Neto e do Hamed. E hoje quem vai proferir a palestra para nós é o nosso querido irmão Wagner. Que ele seja muito feliz, como sempre, né, na palestra que ele vai proferir para a gente. Muito obrigada. Bom dia, é com muito amor, com muita alegria que iniciamos mais um dia de conversa, né, mais um domingo iluminado. Que Deus possa nos abençoar, nos envolver neste amor como sempre. E para falar desse tema, perfeição e perfeccionismo, nós lembramos sempre daquele livro Paulo e Estevão, né? O que seria de Estevão sem Paulo, o que seria de Paulo sem Estevão, né? Então, para falar, eu gostaria de convidá-los então a essa literatura que se chama o livro Paulo e Estevão. Então, nós costumamos perguntar se alguém sabe quem é Gesiel, né? E normalmente ninguém sabe quem é Gesiel. Gesiel, no livro Paulo e Estevão, retrata um rapaz que tinha uma família e que perdeu a sua fazenda, perdeu inclusive até a sua irmã, sumiu por causa dos romanos, dos impostos, de situações, como nós vemos muitas vezes aqui em São Paulo, né? Da pessoa ser despejada de uma locação, pessoas que são desabrigadas, pessoas que perdem tudo, como os nossos irmãos lá de Alagoas, que veio uma tromba d'água fenomenal, de um lastro de 1 quilômetro e 200, 500 metros e vai arrastando tudo que estava pelo caminho. São notícias atuais do dia de hoje, desses dias, né, 40 dias para cá, que a gente ouve muito falar dos nossos irmãos de Alagoas, né? Então imagina, você tem uma vida toda pautada, equilibrada, perfeccionista, porque a tua casinha, são teus filhos, são situações N que ocorrem, inúmeras, e você tem a sua cidade, tem a sua escola, tem a prefeitura, e de repente vem uma chuva e leva tudo. Sabe, tudo que é seu, leva tudo. É equivalente a nós retratarmos esse livro, né? Gesiel tinha sua família, tinha sua fazenda, e de repente chegam os soldados romanos, ele tem um entreveiro lá, não vou contar o livro todo, porque são 520 páginas, né? Não vai dar tempo, né? Mas
Aí o que ocorre? Ele se vê tendo que fugir, que ter que começar a vida de novo, e toda aquela vida pautada de perfeições, perfeccionismo, de alegrias materiais, não é? Que nós, quando nós somos muito perfeccionistas, normalmente somos com o outro, né? Nós queremos mudar o outro, né? Assim, você já percebeu quanto que a nossa mãe fala para nós? Não é? Ela quer nos mudar, mas cabe a nós querer essa mudança também. Então são toques que nós vamos dando aí durante essa conversa, né? E aí que ocorre? Nosso irmão Gesiel acaba sendo escravo, né? Romano, de Roma. E aí começa toda a vida dele de busca de conhecimento. Busca de, através do sofrimento, de situações terríveis, né, que ele passou, ele faz toda uma retrospectiva da vida dele. E somos nós no nosso mundinho lá, perfeccionista de ser, né? Aquela mãe, aquela dona de casa que quer a casa dela toda arrumada, tirando o pó, tirando isso, tirando aquilo, né? Às vezes não observa que ela seria mais exata, mais assertiva, talvez motivando a sua funcionária, motivando ela com palavras, um bom dia, que Deus te abençoe nesse dia de trabalho na minha casa. Olha que bacana, diferente a abordagem. Não é aquele bom dia seco, já chegou, já olha, não tem mais coisa mais desagradável do que a pessoa chega assim, o patrão, né, faz assim. Nossa, eu quero morrer quando faz isso comigo. É horrível, gente. É horrível, não é? Vai lá, se você já atrasou 138 vezes, pô, isso aí já é relaxo seu, entendeu? E o patrão está tendo até muita paciência com você e muda a figura, percebe? Muda a situação. E o perfeccionista são pessoas que sofrem. Por quê? Sofrem. Porque elas se automutilam, elas ficam se mutilando. Porque quando elas erram e excedem na dose da perfeição, autoperfeição, e tenta com as suas atitudes trazer, olha, eu sou perfeito, por que você não é perfeito? Né? Então a doutrina espírita vem com um paradigma. O que é perfeição? O que é perfeccionista? E aí faz um degrau, vamos subir um degrau nessa conversa. O que é a verdade? O que é Deus? O que são valores? Os meus valores não são iguais da nossa irmã, que está aqui ao nosso lado esquerdo. E que não são igual aos valores da turminha da direita. E que não são iguais aos valores da turminha do fundo. Só para nós registrarmos aqui, né? Na legislação brasileira existem pelo menos 10 mil ONGs registradas. 10 mil maneiras, quer dizer, organização não governamentais que ajudam o próximo. São aproximadamente 10 mil. E na questão de religião, tudo bem? Na questão de religião, nós temos hoje 1.832 denominações religiosas. Eu vou pegar um negocinho. Está vendo? Isso aqui é a Bíblia. Existe 1.832 interpretações da Bíblia. Que são seguidores, que são pessoas pautadas na moral do Evangelho. Não estamos discutindo religião, estamos ponderando com a religião, né? Como o tema bem diz, né? Então, veja, é capcioso, mas não é isso. É delicado falar da perfeição, porque nós falamos de perfeição, mas não somos perfeitos. Isso e pior, e sofremos por isso. E aí entra naquilo que eu falei há 3 minutos atrás. Nós começamos a nos mutilar, porque nós cobramos a perfeição em nós e queremos ser perfeitos, mas não somos.
E aí tem uma outra questão de marketing, né? De propaganda, de mídia, de televisão. Porque hoje o perfeito é ser magro, o perfeito é ser estiloso, o perfeito é ser sexy, bonito, atraente. Hoje a constituição de um raciocínio envolve muito o marketing, né? E nós falamos muito, as pessoas que estudam, né? O endomarketing, né? Que é o marketing, né? De você mesmo. Então cria-se o quê? Uma estrutura de uma máscara que é nutrida pelos valores de ter coisas. Aí o perfeccionista quer ter. E quem tem um dia não tem. Essa é a verdade. Hoje você tem, amanhã você não tem. O tempo passa. Nós estávamos falando aqui nos bastidores, né, com uma colega, né, a fila anda. E é verdade, a fila anda. Graças a Deus que anda. Hoje nós também vemos muitas situações maritais complicadas, né? Mulher com... Que assim, hoje os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, tem que ser pautada na evolução em conjunto, de mão dada. E você encontra muitas vezes casais, um lá atrás e outro lá na frente, né? O que está lá atrás, às vezes, é aquele perfeccionista que fica cobrando o companheiro, fica cobrando a companheira, fica naquela carência. Ou se não, não é carência, é aquela ciumeira. E se não é ciumeira, fica chamando aquela atenção desacerbada. Outro dia eu conversei com um colega nosso, né? Num plantão aí que a gente fez, né? Ele falou, poxa, você está tão uma olheira, o que aconteceu? Ele falou, pô, meu irmão, sabe o que aconteceu? Eu fui esquentar mamadeira para o meu filhinho, e aí escorregou do criado mudo, a danada abriu da mamadeira e caiu o leite no chão. Poxa, minha esposa estourou eu lá, falou um monte. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Que não tem aquele companheirismo, né? Porque, veja, ela já não estava bem, né? E ainda caiu a mamadeira à noite, a criança chorando com fome, a mãe com dor de cabeça, a 1h40 da manhã. Aí ele teve que limpar o leite do chão para fazer outra mamadeira e o moleque chorando. Você já imaginou a situação? Não é terrível? E você vai trabalhar numa terça-feira chuvosa com garoa. Então, são situações maravilhosas para o desenvolvimento da paciência, da tolerância, da resignação. Eu estou apontando situações nossas do cotidiano, mas vamos nos retratar a esse livro maravilhoso, Paulo e Estevão. Porque Paulo, ele tinha a dupla cidadania. Ele era cidadão romano e cidadão judaico. É assim que fala, professor? Judaico, tá. E aí o que ocorre? Ele era pautado de um conhecimento, de um saber, falava o idioma principal judaico, falava o aramaico, falava o latim, né? Porque Roma, latim, né? Tudo a ver, né? E aí ele tinha o quê? Muito conhecimento, vem da escola de Gamaliel. Isso é importante pautar, porque nós temos também amigos evangélicos, amigos meus, inclusive, amigos de tantos outros, né? Pessoas que frequentam essa casa, que assistem às palestras. Vem da escola de Gamaliel, quer dizer, é o top do top da época lá sobre o conhecimento e da cultura judaica. E ele era o quê? De uma família abastada, de muitos valores, de muita polpa, né? É pompa, não polpa de fruta, não, é pompa, né? E aí o que ocorre? Imaginou isso, essa situação? Saulo de Tarso, até então Saulo, né, com toda essa pompa, com todo esse poder, com todo esse respeito pela cultura da escola de rabinato de Gamaliel, era assim, Cambridge da Meca do conhecimento, dessas coisas, Harvard, né, era mais ou menos isso da época. Aí vem um Gesiel, né, que conhece, ele sente no coração de ajudar uma pessoa, um cidadão romano de muitas posses, e ele recebe
a liberdade como forma de compensação pelos trabalhos prestados, né? E aí ele cai numa ilha, e nessa ilha ele é assolado por assaltantes, é terrível. E aí ele, né, mesmo sem nada, já foi assaltado, né? E aí o que acontece? Ele pega e conversa com um moribundo, né, da estrada, e falou que estava com dores, que tinha sido abarroado, né, abatido por outras pessoas terríveis. E aí este moribundo fala para ele para ir numa casa do caminho. Olha que legal, que coincidência, né? Casa do caminho, né? A nossa casa do caminho. E aí ele falou, ó, se você seguir essa trilha, companheira, você vai chegar numa casa do caminho, aonde estão alojados os seguidores de Jesus, os seguidores da cruz, né? Do símbolo da cruz, os peixes, né? Que Paulo e eram pescadores de homens, né? Eles eram pescadores, né? Peixe, logo pescadores de homens. Foi isso que Jesus nos deixou naquela época. Então não é por acaso que nós estamos hoje na casa do caminho. É retratada esta passagem, este momento tão caloroso, tão lindo, que eu convido a todos a ler, Paulo e Estevão. E aí, chega lá, ele conhece Tiago, conhece Simão Barjonas. Olha que maravilha. Conhece o irmão Filipe. E aí ele começa, Gesiel, a conhecer o Evangelho de Jesus. E ele começa a se transformar de coração. E ele não é mais coisa. Ele não quer ter coisas mais. Ele não quer mais recuperar as coisas que ele perdeu. E ele começa do pó, né, do barro, da dor, da dificuldade, do sofrimento, conhecer a misericórdia, a indulgência de Jesus. E aí começa a vida deste homem. Ele é batizado, né, e leva o nome de Estevão. Eu só esqueci o que quer dizer Estevão, tá? Mas se por acaso eu lembrar, eu já falo o significado da palavra Estevão. E aí ele ele é rebatizado com o nome de Estevão. E dentro, Estevão começava a falar do amor, porque ele foi cativado pelo amor que ele recebeu, e não pela perfeição da palavra. É diferente. Uma coisa é você conversar com um pedreiro que está lá construindo e você ajuda a construir aquela casinha. Outra coisa é alguém falar como ele fez, como ele foi perfeito, como ele deu a aula, como ele fez aquela gestão. Aí é a exaltação da pessoa do ser perfeito. Não. O tema de hoje é perfeição e perfeccionista aí? Perfeição versus perfeccionismo, né? Então o que ocorre? Foi construindo no coração daquele homem rebelado, revoltado por situações. Imagina, né? É a mesma coisa de proletário ser escravo, né? É complicado, né? E aí o que ocorre? Ele começou a fazer a reconstrução do seu coração. E ele aprendeu o amor, a perfeição de Jesus, a perfeição do nosso Mestre. O foco é diferente. O foco é diferente. Outro dia nós estávamos conversando com um advogado. E não sei se vocês sabem, mas na família do Rui Barbosa, inclusive o próprio Rui Barbosa, eles tiveram conhecimento da doutrina espírita. E teve uma mensagem que ele deu lá no tribunal de Haia, que ele retrata e teve a humildade de falar que não foi ele que proferiu aquela palestra lá na Inglaterra, lá na Europa. Ele teve a humildade de falar de improviso 40 minutos e falar que ele foi possuído
pela convicção e pelos ideais do desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano, moralidade, sentimentos nobres que nos acompanham. Nós temos que ter o sentimento fraterno que a verdade não é única e exclusiva nossa. Porque para nós chegarmos aonde o Rui Barbosa chegou, digamos assim, Rui Barbosa na sua época foi um grande jurista, né? E ele foi, não é cônsul, mas ele foi embaixador da Inglaterra, não sei se vocês sabem disso, né? E ele falava 16 línguas fluentemente. E tem passagens que os estudantes de direito têm que é assim, ele falava com muito conhecimento, mas respeitando o conhecimento do outro. Então ele falava coisas que a pessoa pudesse captar e que ela pudesse ir atrás para ir saber. Então ela não era uma pessoa soberba, ela era um amante do saber, uma postura filosófica, né? Que é gostar do saber. Então o que acontece? É diferente a abordagem. É uma abordagem fraterna, de igual para igual. O que define eu do outro é só a quantidade de livros de situações de dificuldade que eu tive, que é diferente do que a outra pessoa teve. Mas cada um está no universo seu que é próprio. E aí o que acontece? Às vezes, por muito saber tal coisa, nós queremos ser perfeitos. E não entendemos que a perfeição está no trato, no dia a dia. A perfeição é a forma da educação que nos é confiada para, através dos nossos exemplos, cativar os corações, mas não segundo os nossos ideais, segundo o entendimento que a pessoa pode ter. E Gesiel entendeu isso e foi batizado com o nome de Estevão. E ele começou a ir nos vilarejos. E aí o que ocorre? Lá no livro encontra o que? Aquele impasse nas praças públicas de Estevão falando com o coração e Paulo falando com a sua convicção, porque eu sei, eu fiz a escola do rabinato, eu sou Saulo, eu sou o guardião das 12 tábuas de Judá, né, que são as 12 tribos, tábuas seriam os escritos, né? Então eu sou o guardião do conhecimento, e você como judeu está exaltando uma outra pessoa. E quando ele exaltava Jesus, ele não estava preocupado com Jesus, ele estava preocupado com as pessoas. Jesus era o argumento que ele usava para dizer que Jesus venceu as dificuldades do mundo. É diferente, não é? Vocês estão entendendo a situação que nós estamos colocando aqui? Nós estamos ponderando um pouquinho nos dias de hoje, um pouquinho nos dias de Jesus. Como nós estamos falando de perfeição, perfeccionismo, nós estamos retratando Saulo de Tarso como um perfeccionista, por ele ter bens materiais, estudo, conhecimento, e ele teve a capacidade de estudar e chegar onde chegou por força própria, quer dizer, ego, auto-ego, egocentrismo também, né? Porque ele falava com conhecimento da lei. E não falava da lei com o coração. E Jesus falava com o coração. E os embates eram assim impressionantes. E aí chegou situações que Saulo tinha ciúmes, inveja, ele queria saber de onde vinha aquela energia que brotava daquele homem, porque ele não conseguia tirar aquele homem do sério. Porque Estevão entendia, por ser sabedor também das leis, sabia daquela convicção. E Jesus, estudando Jesus, quantas vezes Jesus, nosso mestre amado, foi inquirido pelo rabinato? A frase mais célebre de Jesus Cristo, em volta daquele rabinato invejoso, ciumento, sabedor que as pessoas na rua amavam Jesus.
enquanto o rabinato era temido pelas pessoas, Jesus era amado pelas pessoas. Olha o entroncamento de perfeccionismo aí, não é? De querer ser reconhecido, ovacionado. Olha, Jesus falava com discrição e falava ponderado para muitos irmãos. É diferente. Então, a frase, perante o rabinato, 30, 40 pessoas do sinédrio, conhecedoras, velhos senhores sábios. Ô doce rabi, olha a ironia. Doce rabi, qual o maior mandamento? Tinha as 12 leis, né? Lá, não matarás, não roubarás, não assaltarás, não cometerás adultério. Vocês sabem, lembram disso. Aí Jesus olha para aqueles homens com tolerância, resignação, com paciência. E fala, são 2. Eu resumo eles em 2. Amarás a seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu saber, de todo o seu entendimento. E o segundo completa o primeiro. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo gostarias de ser amado. Olha aí, o amor operando. Também temos uma outra passagem de como era sério a perseguição com Jesus. Quando como é que chama aquele... Nicodemos procura Jesus através do mensageiro e combina uma hora na madrugada para falar com Jesus. Na madrugada, porque Nicodemos não queria ser visto com Jesus. E aí tem aquelas grandes frases de efeito moral que nós somos sabedores, né? Jesus conversando com Nicodemos é um tratado de ética e de moral tão grande, porque Jesus respeita a situação de Nicodemos. Em nenhum momento colocou Nicodemos em constrangimento, porque ele podia ter falado assim, não, se você quer falar comigo, fale de dia. Não, Jesus aceitou, acatou Nicodemos. E fica de lição de casa para nós lermos esse trecho. E voltando para o nosso embate. Estevão foi o primeiro cristão a ser apedrejado. Isso está lá nos escritos, né, na Bíblia. Ele foi o primeiro cristão. E aí o que ocorre? Tiveram diálogos de amor, muita tolerância de Estevão. E no livro Paulo e Estevão retratam isso. E nós não vamos falar do livro para deixar para vocês isso. E aí são os valores, né, que Estevão depois... Paulo pensou assim. Saulo, desculpa, que ele era Saulo de Tarso. Vou deixar esse imundo, não é? Uma semana na cadeia, só bebendo água e comendo lavagem. Quando ele vir aqui de novo, eu vou ser misericordioso com ele. Vou falar, querido irmão, se você renunciar a esse Messias, a esse homem que só tem tumulto na vida dele, eu vou ser misericordioso com você e vou te abonar e vou te tirar. E não foi isso que ocorreu. Aquele homem continuou sereno, continuou resignado e falou que se prestaria a ser sacrificado pela obra de Jesus. E lá tem os poemas lindíssimos que fica de lição de casa para nós lermos Paulo e Estevão. E aí tem perguntas que nós fazemos, né? Porque hoje nós percebemos o quê? Que temos o problema do livre-arbítrio, né? Da evolução nossa. O que nós estamos fazendo da nossa evolução e do nosso livre-arbítrio? Não é verdade? E aí, nós também sabemos, né, que o mundo é apaixonado, nós somos apaixonados pela espécie humana. Né? Isso
é muito do nosso saber, né? Das culturas. Tanto é que nós estudamos a cultura egípcia, a cultura muçulmana, ortodoxa, o Vaticano, estudamos a doutrina espírita, né? Estudamos tantos continentes, o asiático, né? Os shoguns, né? Lá na Ásia, os grandes imperadores asiáticos. Tem livros, literatura. Então nós amamos demais o ser humano. Só que tem situações que nós somos precários, porque nós somos detentores e sabedores como é que caiu os impérios, como é que caiu Napoleão, né? Como é que caiu tantos outros aí, né? Impérios que desapareceram, né? Através da soberba, e nós não aprendemos com eles. E muitas vezes vemos eles reencarnados cometendo as mesmas situações, né? De apropriações indébitas, de suborno, do saber e do poder para comprar a lei, para comprar pessoas. Olha aí, né? Esse mundo obscuro de novo, da perfeição, né? Porque eu sou perfeito, eu posso pagar para estar livre, eu posso pagar, não é assim que a gente, pelo menos, ouve por aí, né? As notícias. Então fala o seguinte, isso que eu estou falando está em Mateus, do capítulo 20 até o final do capítulo 4. Né? Mateus 4 inicia no 20 e vai até o final do capítulo. O mestre da vida, Jesus Cristo, era profundamente apaixonado pela espécie humana. Dava uma atenção especial para cada pessoa individualmente. E eu gostaria de lembrar aqui, né? Jesus, quando cura a mulher hemorrágica, é uma coisa maravilhosa, é de uma emoção tão grande, porque Jesus fala assim, imagina 50, 60 pessoas em volta de Jesus, né, querendo tocar nele, pôr a mão, e de repente aquela mulher fraca, branca, faltando assim fôlego, com fome, consegue pôr a mão no manto de Jesus. E aí Jesus sente aquela energia da fé da pessoa e fala assim, Simão, para tudo, alguém me tocou, Simão. Claro, mestre, tem um monte de pessoas te tocando. Simão, cadê essa pessoa, Simão? Para aqui, para, Simão, para as pessoas, para. Aí Simão, mestre, todas as pessoas estão te tocando. Aí Jesus, conseguindo silenciar a multidão, fala, alguém me tocou diferente. Alguém me tomou uma virtude, Simão. E tenta olhar junto com o André, com o Felipe, onde está. E aí aparece aquela mulher. Fui eu, mestre. Aí Jesus fala, né, eu não vou falar com exatidão, mas vocês podem procurar lá. A mulher hemorrágica, dá enter lá no Google que sai. Aí fala, a tua fé te curou, minha irmã. Você foi tomado, você foi curado por esta fé que você tem, que você pode mudar. Não é sempre assim, mudanças, né? Mudanças. E aí o que acontece? Ela curou da hemorragia, porque ela relatou que ela estava passando, né? E ela toda ensanguentada, e parou a hemorragia e ela conseguiu continuar a vida dela, né? Por que eu estou falando com simplicidade? Porque é mais gostoso você ler na Bíblia essa passagem, principalmente as mulheres, né? E tem uma outra passagem, e aí vem ao encontro da perfeição e perfeccionista. Jesus estava num vilarejo passando, estava tendo toque de um grupo de leprosos, quase 20. Porque eles faziam assim, os leprosos, eles iam de um vale de leproso até outro vale de leproso, andando e tocando, para que as pessoas saíssem das ruas, para que elas não fossem contaminadas pela lepra. E ao mesmo tempo as pessoas compadecidas daqueles irmãos que estavam estagiando daquela dor, da pedentina, porque só quem visitou um vale de ressaníase, né?
pode saber o que é, né, daquelas pulurentas cicatrizes, né? Aquele odor forte. E aí as pessoas deixavam jarros com águas e jogavam pão, comida, verduras para aqueles homens que passavam ali. E aí tocava. E aí eles viam que aquele homem não saía. Aí tocava o sino e via que aquele homem não saía da frente. Já pensou que bacana? Eles encontraram com Jesus. Ele falou, não é possível, é o Messias. Oh, mestre, se tu quiseres, tu pode nos curar. Aí Jesus fala, eu quero, e vocês irão ser curados, irão ser salvos. E começa a abençoar com preces, né? Eu fico imaginando aquelas preces do coração do mestre a tocar naquelas feridas e ia curando as pessoas. Curando as pessoas, curando as pessoas. E aí elas foram embora. E Jesus continuou a trafecar, né? A seguir o caminho dele com os apóstolos. E aí tem essa passagem, é muito assim tocante, porque só um volta para agradecer ao Mestre Jesus pelas bênçãos de ser curado. E Jesus tomou um susto, falou, cadê os demais amigos seus? Porque eles não foram curados? Aí fala, não, mestre, eles foram para a vida. E Jesus lembrou, né? Eu fico imaginando, né? Poxa, ele curou todos. Só um lembrou de agradecer a vida que lhe foi restituída. E esses somos nós, né? Esses que esquecem de agradecer a Deus somos nós, né? Por isso que nós estamos reencarnados aqui, graças a Deus. Porque nós ouvimos a palavra, sentimos o chamado. Às vezes somos tocados, somos chamados realmente ao testemunho, não é? E nós cedemos à perfeição. Nós cedemos a nossa vida de postura, das nossas máscaras, né? Da beleza. Poxa, eu de terno e gravata, como é que eu vou lá? Você sentiu no coração de ajudar aquela, às vezes, uma mãe com um filho ali pedindo dinheiro, te pediu um prato de comida, mas você está com teus amigos de terno e gravata, você está com uma situação com outros amigos, né? Então, poxa, eu sou tão assim, austero, sou tão exigente com as pessoas, né? Tá todo mundo me vendo, ó o perfeccionista aí agindo, e o coração padecendo. E você perde oportunidades, às vezes, com discrição. Ô, colegas, vão indo aí que eu vou ali fazer um negócio. Vai lá, paga um almoço. Estou falando assim, um exemplo assim, bem corriqueiro nosso, que São Paulo é o que mais tem, a gente até pedindo, né, dinheiro. E tem uma frase que um amigo nosso nos fala, né? Que fala assim, que se você ajuda quem merece, você ganha 1 ponto. Mas aí ele fala, né, que ele não é religioso, né? Ele tem uma religiosidade, uma disciplina que lhe é própria, né? Que é uma questão dela. Ele fala assim, você sabia que eu gosto de ajudar até quem não merece? Porque eu estou fazendo primeiro aquilo que tem que ser feito, segundo eu estou sabendo que ela não vai, não é? Às vezes não é aquilo que ela está falando que é, então eu vou ganhar mais 1 ponto porque eu estou dando do mesmo jeito. Então você ganha 2, é diferente. Você não está julgando. E outra, você não está preocupado. Ela pediu, você fez a tua parte e deu o que você poderia dar. Mas se ela não mereceu e se ela não fez o que tinha que fazer, isso não te pertence o julgamento. Isso não é problema seu, companheiro. Segue sua vida. Porque aí, se ela tiver de novo em queda ou em alguma outra situação, ela vai lembrar que ela foi ajudada. Mas ela não fez bom uso da ajuda. Então nós percebemos que essa questão de perfeição e perfeccionismo são máscaras. E a verdadeira perfeição é aquela que se assemelha a Jesus. Porque não temos a pretensão de ser mestres e nem de ser
como Jesus foi e é até hoje, através das eternas falanges do bem. Nós somos conhecedores de uma fagulha das verdades de Jesus e procuramos, através de uma vigilância, praticarmos vossas virtudes. Porque, você já prestou atenção? Você lê um tema hoje, fora da caridade não há salvação. Quando você perceber, daqui 2, 3 meses, você vai ler o mesmo tema, você não vai entender daquela forma, você vai entender com mais riqueza de detalhe. E quanto mais você estuda a doutrina, a vida segue assim, é uma coisa maravilhosa. Então, vou deixar uma pergunta no ar. E a pergunta é essa daqui, né? Eu já falei, lê Mateus, capítulo 20 até o final. Temos a impressão que algumas pessoas são imutáveis. Olha que frase interessante. Elas repetem os mesmos erros frequentemente. Dão sempre as mesmas respostas para os mesmos problemas. Não conseguem duvidar das suas verdades, nem estar abertas às novas possibilidades de pensar. E era Saulo de Tarso. E eram quantas pessoas assim? São vítimas e não autoras da sua própria história. Você procura ser... Aqui está uma pergunta, né? Você procura ser o autor de sua história ou a vítima dos seus problemas? Você procura ser o autor da sua história ou você vai viver a sua vida inteira sendo vítima dos seus problemas? Você vai querer ser perfeccionista, companheiro. Você vai malhar ferro frio. Você quer cativar pessoas, quer ser envolvente, quer ser uma pessoa bem posta, não é? Segundo as suas vaidades. Por inteligência, seja mais maleável, mais flexível. Fale menos, ouça mais os problemas das pessoas, porque às vezes falta nos ouvir os problemas antes de julgar as pessoas. Porque quem ouve não julga, escuta e com a tolerância fala com amor. É diferente. Jesus desejava que o ser humano fosse autor da sua própria vida, capaz de exercer com consciência seu direito de decidir, não a imposição dos outros. Por isso, convidava as pessoas a segui-lo. Ao contrário dele, né, ao contrário da situação, pressionamos os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos funcionários, os nossos clientes a seguir as nossas ideias e as nossas preferências e o calor das nossas emoções. Olha que louco o negócio, é muito louco, né? E o que é a verdade? A verdade, companheiros, se retratando as 1832 denominações religiosas, a verdade é um grande espelho que caiu do céu. E ao chegar na terra espatifou em pequenos pedaços, mas que refletem a verdade. E cada pedacinho dessa verdade é uma religião, é uma teoria de ética moral. Cada verdade é uma das 10.000 ONGs que existe, né? Porque nós temos que seguir os valores, os ideais. Porque se seguimos pessoas, podemos cair com as pessoas. Porque, porventura, um cego pode guiar outro cego, não cairão ambos na cova? É essa a mensagem da perfeição, né? Então a pergunta, só para concluir: você procura ser autor de sua história ou vítima dos seus problemas? Uma boa manhã para todos. Agora é chegado o momento de todo mundo participar um pouquinho, né? Quem quiser fazer uma pergunta, um complemento, falar alguma coisa para o Wagner, e fique à vontade para poder
esclarecer alguma dúvida, algo que ficou aí no ar, ou complementar com alguma coisa. Quem que seria o primeiro? Alguém gostaria de falar? Não? Peraí. Eu só quero saber, obrigado. Eu só quero saber a editora do livro, Paulo Estevam, né? A editora do livro, qual que é? A editora é uma psicografia do Chico Xavier, né? Tá. Do livro Paulo Estevam, Emmanuel que psicografou. E foi uma coisa, esse livro Paulo Estevam e o Há 2000 anos foram 2 livros que mais dificuldade proporcionaram ao médium Francisco Cândido Xavier. Ele era o feitor, ele era o administrador de uma fazenda modelo em Uberaba. E ele psicografava no porão dessa casa, né? Dessa casa, aquelas casas de fazenda, né? Bem enormes. E ele tinha uma solidão muito grande, porque ele estava cercado de quase 1000 cabeças de gado em volta, né, que era uma fazenda modelo para servir de exemplo de escola de apecuária para as demais localidades do Brasil, até, inclusive, né? Por isso que chamava fazenda modelo, né? E aí que ocorre? Ele tinha que datilografar, ele tinha que escrever. E ele não tinha dinheiro para comprar lápis, ele tinha pouco papel. E ele ficava sozinho, porque dava 5 horas, todo mundo ia embora. E ficava ele com os bois, ele sozinho. Mas imagine você ficar 2, 3 anos ali sozinho. Você pira na batatinha, né? Sem conversar com ninguém, você fica chateado, né? E ele, ao mesmo tempo, precisava do dinheiro para sustentar sua família, lembra? No filme, né? E aí, o que ele fazia? Ele psicografava a partir das 7h30, 8 horas da noite. Ele fazia a prece. Então, dizem, né? Eu soube porque amigos de Uberaba nos contam, né, isso. Que tinham envolvidos na psicografia desses 2 livros quase 5.000 espíritos. Entre eles índios, caboclos, que faziam a harmonização da fazenda e a harmonização da canalização de energia para que Chico não fosse atacado durante os trabalhos mediúnicos. E eram assim, Chico se concentrava, Emmanuel em uma outra esfera se concentrava, e aí o que acontecia? Não sei se vocês sabem, o mentor do Emmanuel, porque Emmanuel tem mentor também, era Paulo de Tarso. São Paulo era o mentor do Emmanuel. E aí o que acontecia? Chico se concentrava para psicografar, pegava a tela mental do Emmanuel, que por elevação se concentrava e tentava atingir as esferas inimagináveis aonde estava Jesus, os apóstolos, e se concentrava com Paulo de Tarso e conseguiam fazer a canalização para daqui ele psicografar, trazer formas, pensamentos, e essa forma pensamento chegava para Chico, e Chico ia psicografando. Você vê o grau de dificuldade que foi esse livro. E quem relata o livro é o próprio Paulo, através desse fenômeno espiritual, que ele se concentrava num trabalho mediúnico, Emmanuel, com mais um agrupamento, para chegar, né, e Paulo tinha que descer também com os pensamentos para conseguir fazer a ponte e trazer essa obra. E foi assim que foi psicografado a Paulo Estevam. E também ocorreu o mesmo fenômeno que... vocês já viram uma foto de Maria? Sabe aquela foto de Maria de Nazaré, Lourenço? Foi feito por um criminalista de Uberaba, né? Mas esse mesmo fenômeno ocorreu pela segunda vez, quando Paulo de Tarso foi buscar a imagem e o semblante de Nossa Senhora. Aí Paulo de Tarso teve que se levar até Nossa Senhora, que passou para Emmanuel, que Emmanuel passou para o Chico. Olha que difícil. Acho que está até por aqui. Não está. Tem uma foto por aí, né? Então, vou falar menos para a pessoa falar mais. Mas deu para entender. Ele perguntou a editora. Tem vários.
Tem editora. É. Só para você saber, companheiro, nós temos ele em PDF no nosso acervo no site. Então, quem quiser ler a obra Paulo Estevão há 2000 anos, você pode descer ela, abaixar em PDF, salvar no seu computador e ler no computador direto. Nós temos amigos até da terceira idade, Lourenço, né, que eles anotam numa agenda todos os livros que eles estão lendo. Então, toda vez eles vão no site, abaixam o livro, vão lá na página que eles pararam, continuam lendo. Lendo. Aí vê a frase que parou, a estrofe, anota na agendinha, né? E depois dá continuidade no outro dia. Só para você ter ideia, eu conheço pessoas que já leram 15, 20 obras assim. Que depois que você acostuma, você não precisa carregar nada, você fica livre, né? E a internet você pode estar em qualquer lugar onde tem um link. Mais alguém, gente? Tudo certo? Então tá bom. Então, você quer falar mais alguma coisa, Wagner? A única coisa que eu gostaria, né, terminando, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o item é o 6, o 7, o 8 e o 9, que também relata um pouco sobre fora da caridade não há salvação. Um bom domingo para todos. Se eu não conseguir ser assim assertivo, eu peço a caridade de vossas tolerâncias, né, de vossas paciências comigo. Mas é isso aí, vamos lá. Bom, meus queridos, então agora é chegado o momento de nós doarmos, né, aquilo que temos de melhor, partindo para as nossas vibrações de amor, para todos aqueles que estejam passando por aflições, por dificuldades. Nós vamos endereçar essas nossas vibrações para todos aqueles irmãos que se encontram encarcerados, que muitas vezes no sábado ou no domingo estão recebendo as visitas das mães, das esposas, dos filhos, que eles possam ter um momento de reflexão e a oportunidade de, ao saírem dali, se tornarem pessoas melhores. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram estagiando com as dores físicas e estão internados em hospitais, em casas de saúde, casas de repouso, ou até mesmo em seus próprios lares, passando por dificuldades físicas. Que essa nossa prece, essa nossa vibração possa chegar até esses irmãos e amenizar um pouco destas dores. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão nas ruas, que não têm mais uma moradia, que convivem com o barulho, com a chuva, com todas essas intempéries climáticas, que têm por companheiros os seus cachorrinhos de estimação, que ficam ali firmes, tentando ajudá-los, protegê-los, servindo de intercâmbio, né, para a espiritualidade maior poder atingir esses irmãos que estão passando por tantas dificuldades, que eles possam ter forças para superar todas as provas. Vamos vibrar também por todos os nossos irmãos, não só de Alagoas, mas de todos os outros lugares que perderam os seus lares, os seus entes queridos, a sua própria referência com essas catástrofes naturais. Lembrando que muitas vezes tudo isso acontece para mostrar para a gente que a Mãe Natureza é muito forte e que nós precisamos preservá-la, cuidar dela da melhor maneira possível. Vamos vibrar também por todos os nossos entes queridos, pelos nossos familiares, por todos aqueles que convivem conosco nos nossos ambientes de trabalho,
Vamos pedir licença para a espiritualidade, para vibrar por nós mesmos, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos e, principalmente, possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aqui. Que todos possamos ter uma boa semana. E vamos deixar uma vibração para que a espiritualidade maior enderece, encaminhe para quem esteja precisando mais neste momento. Que assim seja, graças a Deus. E dando por encerrada essa parte dos trabalhos de hoje, nós vamos agradecendo mais uma vez a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nesta manhã tão linda de domingo. E vamos nos dispor a, todas as vezes que nós pudermos, estar aqui para podermos aprender um pouco mais a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim sendo, nós vamos passando para a parte dos passes, onde nós daremos continuidade aos trabalhos da manhã e faremos a nossa higienização interna, né, para que nós possamos continuar na trilha do bem, de acordo com aquilo que nós nos predispomos a fazer aqui, que as nossas missões sejam cumpridas de acordo com o que foi planejado por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus.